Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área e hoje para falar sobre 3 ensinamentos para te ajudar a chegar à sua liberdade financeira. Pessoal, nós precisamos entender alguns conceitos que são simples, mas que pouca gente fala sobre eles, tá? O primeiro deles aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte: entendam que toda vez que você antecipa um sonho seu, você está pagando juros sobre isso. Você já pensou sobre isso? Não, né? E toda vez que você adia um sonho para uma coisa maior no futuro, você está ganhando juros sobre isso. É interessante, né? E eu vou dar exemplo para você. Vamos supor que você queira comprar um carro de 80 mil reais. E aí você vai fazer o quê? Na maioria das vezes, você não tem esse dinheiro à vista para dar ali. Então vamos supor que você vá lá na concessionária e financie esse carro em 4 anos e vá pagar em umas parcelinhas de 800 reais, por exemplo. Sabe o que vai acontecer? No final desses 4 anos, você vai ter um veículo já com 4 anos de uso e vai ter pago por ele cerca de 150 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Você pagou quase o dobro nesse carro. Esse foi os juros que você pagou, ou seja, 70 mil reais de juros. Para quê? Porque você antecipou o seu sonho. Esse é o preço. Por outro lado, vamos supor que você raciocinou bem, falou, não vale a pena comprar o carro, eu vou segurar um pouco mais. E aí você pega essas mesmas parcelas, esses mesmos 800 reais que você ia dar mensalmente e invista isso. Depois dos mesmos 4 anos, você teria 49 mil reais na conta. Investido 38.400, que são os 48 meses, vezes 800, e ganhado de juros 11.600 reais. Então, você precisa ter isso em mente quando decidir comprar qualquer coisa na sua vida, qualquer bem que você queira adquirir. Entendido isso, você tem que entender um segundo conceito. Pessoas de mentalidade pobre, e quando eu digo mentalidade pobre, eu não estou me referindo a ser pobre ou rico, tá? Mentalidade pobre é aquela pessoa que gasta tudo o que ela ganha, que ela só tem prazeres imediatos. Essa pessoa pode ganhar R$ 1.400, como pode ganhar, muitas vezes, como eu já vi, 50, 60 mil reais. Tá? A mentalidade não tem nada a ver com a posição econômica da pessoa. Entendam isso. Pessoas de mentalidade pobre, o que elas fazem? Elas adquirem passivos, vários passivos. E o que é um passivo? Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Tá? Então elas não entendem que, por exemplo, quando eu compro um carro, eu vou ter que pagar gasolina, eu vou ter que pagar seguro, eu vou ter que pagar a manutenção desse carro, o IPVA. Você entende como tem vários gastos envolvidos nesse carro? Então não é apenas a compra do carro, eu tenho vários outros gastos em cima desse carro. Então esse carro, para mim, ele é sim um passivo. Assim como, por exemplo, uma casa também é um passivo, quando eu uso ela para morar. Por quê? Porque eu vou ter que pagar o IPTU, vou ter que pagar a manutenção dessa casa. Então isso são passivos na nossa vida, tudo que tira dinheiro do nosso bolso. Agora, quando você tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade de riqueza, quando você transforma a sua forma de pensar, que é o que a gente chama de mindset em inglês, você vai fazer o quê? Você vai querer adquirir ativos. Ativos são o quê? São aqueles que colocam dinheiro no seu bolso. Então, todos os bens que colocam dinheiro no seu bolso são considerados ativos. Vou dar aqui exemplos. Então, vamos supor que essa mesma casa que você pegou, você vai lá e coloque ela para alugar. Ela vai te dar um extra aí para você viver melhor. Então, essa casa se torna um ativo. Desde que, é claro, os custos dela, a manutenção, sejam menores do que o que você ganha com aluguel, né? Claro. Então aí se encaixam também os investimentos, né? As ações, os fundos imobiliários, os investimentos em geral de renda fixa, tudo isso se encaixa como ativo. Você tendo entendido isso, você consegue já começar a visualizar aí uma situação muito interessante. Porque o que as pessoas geralmente que não têm essa noção, o que a gente chama aí de pessoas pobres, mas na verdade não é isso. Eu conheço muita pessoa pobre
que já tem uma mentalidade diferente e que começa a mudar a sua situação, que depois lá na frente ela consegue transformar a sua vida. Então, são pessoas, na verdade, de mentalidade pobre, tá, pessoal? O que elas não entendem? No início da vida, principalmente, quando você está começando e está ali na dificuldade, criar mais ativos do que passivos, para você poder fazer essa roda girar e poder conquistar mais dinheiro. Aí você vai falar para mim, mas Luiz, você está me dizendo que eu tenho que criar ativos no início da minha vida. Tá, mas eu preciso de um carro para trabalhar. Eu moro longe, tá? Eu abri mão de um aluguel um pouco mais caro, mas para isso eu moro mais distante, então eu preciso ter um carro para me locomover. Como é que eu faço? Eu não posso comprar o meu carro? Se você tem uma situação mais ou menos estável, é claro que você pode comprar o seu carro. Só que você concorda comigo que ao invés de você comprar um carro zero de 80 mil reais, você pode sim comprar um de 30 mil que vai quebrar o seu galho e vai te levar para o seu trabalho, vai poder agilizar aí as suas coisas e não vai precisar abrir mão dos 80 mil. Você pode fazer isso com 30, que não vai te apertar tanto, que vai conseguir se encaixar melhor aí no seu orçamento e que vai te dar uma flexibilidade melhor. Essas são as escolhas que a gente tem que fazer e que a gente tem que pensar e analisar nessa hora. Então é isso que faz a diferença. Por quê? Porque aí quando você conseguir pegar uma parte do seu dinheiro e conseguir investir em coisas que coloquem dinheiro no seu bolso, ou seja, nos ativos, você vai ver que esse dinheiro vai trabalhando, vai te ajudando, vai crescendo, e aí quando chegar lá na frente, aí sim, quando você estiver numa situação bem melhor, mais estável, aí é hora de você pegar aquele carro novo, de você pensar aí numa casa legal para você, de você fazer outras escolhas, tá? Neste momento, não lá atrás quando você está começando. Nós temos que entender essa diferença. É uma diferença de você, por exemplo, ganhar 4 mil reais de salário e pagar 2 mil num aluguel para morar num apartamento X que você acha legal, tá? Quem tem uma mentalidade aí diferenciada, que a gente chama de mentalidade rica, o que essa pessoa vai fazer? Eu ganho os 4 mil reais. Eu quero um aluguel, por exemplo, de 2 mil, que eu acho legal esse apartamento. Beleza. Por que não chamar outros 2 amigos e dividir esse aluguel entre nós 3? Ao invés de eu pagar sozinho os 2 mil reais, eu pagar aí durante um tempo, pelo menos, R$ 633 é o que sairia para cada um se a gente dividisse esse aluguel em 3. Você entende a diferença? Por quê? Porque aí você, ao invés de gastar 2 mil reais com aluguel, você vai gastar 633 e essa diferença absurda você vai conseguir investir, você vai conseguir colocá-la para trabalhar a seu favor, para trabalhar para você. É isso que a gente fala aqui, sabe? É você ter essa consciência e saber trabalhar dessa forma. É claro que você morar sozinho te dá uma liberdade X e você dividir o apartamento com outras 2 pessoas não é a liberdade que a gente sonha. Mas no início você tem que fazer esse tipo de sacrifício, que é o que vai te dar independência financeira lá na frente. Terceiro ponto, além da mentalidade e da questão de você entender que você, quando tem um sonho antecipado, você paga juros e quando você adia esses sonhos, você recebe os juros, você tem que ter a questão do planejamento. E o que é o planejamento? Vamos lá, eu estou ganhando hoje 4 mil reais de salário, vamos supor. E aí eu penso assim, poxa, daqui a 3 anos, como eu quero estar? Aí eu visualizo, não, eu trabalho hoje na função X, eu quero chegar na função Y, daqui a 1, 2 anos, que me paga tanto, e daqui 3 anos eu quero estar naquela outra função, que é um gerente, que é um supervisor, que vai me pagar mais. Que vai me pagar, vamos supor, 6 mil reais. Agora, o que eu preciso fazer para isso? Então eu tenho que pegar esses 4 mil reais, saber gastar com sabedoria, e uma parte dele eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a educação, eu vou buscar me aperfeiçoar para poder conseguir chegar naqueles cargos que eu pretendo, naquela situação que eu pretendo. E aí você planeja, você vai trabalhando devagar e consegue chegar em 3 anos, por exemplo, a um salário de 6 mil reais. Você veja a situação confortável que você ficou. Se você souber trabalhar, você saiu de 4 mil reais para 6 mil reais. E agora, o que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu vou agora colocar o meu padrão de vida ali
com 3 mil reais, que eu acho interessante, e esse restante aí eu vou começar a trabalhar de uma forma que inteligente, colocar ele para trabalhar para mim. E aí você assim vai construindo, tijolinho por tijolinho, o seu caminho. O grande problema aqui qual é? As pessoas muitas vezes vivem no auê. E aí tem uma coisa muito interessante que influencia muito, que é o quê? Que é o ambiente em que você está inserido. Você olha muitas vezes os seus amigos que estão próximos ou os que trabalham com você, os colegas que trabalham, os amigos, eles fazem o quê? Eles pegam, combinam, vão para um barzinho na sexta, vão para um barzinho no sábado, fazem um churrasco no domingo. E aí você entra nessa onda porque você quer estar ali presente, você quer participar e você não entende que isso aí vai te causar sérios problemas. Muitas vezes você tem que abrir mão desse tipo de coisa, porque esse barzinho na sexta, no sábado e esse churrasco no domingo vai corroer essa sua diferença dos 3 mil reais que você poderia estar aí aplicando. Tá? Mais uma vez, eu não estou aqui falando para você não fazer nada, se afastar de todo mundo, não é isso. É você ter a consciência de que você tem que fazer opções. Você pode chegar, por exemplo, e falar, olha pessoal, eu já tenho aí um compromisso, para mim não vai dar, não é uma hora boa, eu não estou sem grana aí, eu não vou no barzinho na sexta nem no sábado, mas no domingo eu vou estar lá no churrasco, contem comigo que eu vou poder estar lá. Ou então, olha, eu vou no barzinho, mas só no sábado e aí depois eu não posso mais, tá? Para mim não vai dar. Ter essa consciência, isso faz muita diferença. Então você vai conseguir aí aproveitar, vai conseguir ter o seu momento de lazer. Só que você não vai ter só momentos de lazer. Você também vai fazer aí um certo sacrifício para poder garantir o seu planejamento, estar dentro desse seu planejamento e não destruir a sua vida e a sua liberdade financeira no futuro. São esses 3 ensinamentos que vão fazer com que você pegue o que era só um sonho e comece a colocar na realidade. Comece a construir aí o seu futuro financeiro. Você pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e vai construindo aí e tirando a coisa que era só um sonho e vai transformando ela na sua realidade. É muito importante que você entenda e perceba isso e saiba quais são as coisas que vão fazer aí a diferença entre você construir e entre você não ter nada e ficar só no sonho. Porque muitas vezes as pessoas reclamam da vida depois e falam, eu não consigo nada, eu não consigo crescer, eu não consigo avançar, por causa desse tipo de coisa. Elas não conseguem fazer os sacrifícios necessários, não conseguem ter um entendimento de principalmente dessas 3 coisas para poder ali montar a situação delas e a forma como elas querem fazer e crescer durante a vida. E aí é o grande pulo do gato. Quando você entende que você não pode adiantar os seus sonhos, que você paga juros e juros altos por isso, que você tem que entender bem os conceitos de ativos e passivos e ter muito mais ativos do que passivos, e também que você precisa ter um planejamento com inteligência para conseguir criar uma situação favorável para você, aí você vai ter a possibilidade de crescer e também de construir a sua vida e a sua liberdade financeira de uma forma extraordinária. Bom, pessoal, hoje era isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu espero que fique claro esses 3 ensinamentos que eu também aprendi e isso me iluminou e me fez ir para um outro patamar e que isso acrescente para você. Se fez sentido para você, eu só peço para que você curta, compartilhe e também se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, tá ok? Não se esqueça, dividendos enriquecem. Até a próxima, pessoal!